Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à nossa querida TV Cultura, Roberto Leão. Olá, Bernardo, olá, galera. 12ª temporada, programas quentes, programa da semana retrasada, aquela duplinha lá do Robson, do Marcos André, deu incrível, muito, a gente vai conversar com ele de novo. Bacana, vamos continuar aquele programa, a gente não esqueceu não. Fragmentos, passado, presente e futuro. Obsessão espiritual, então foi bem bacana. Então você perdeu esse programa sobre obsessão espiritual, mediunidade reprimida, quais são os sintomas de uma obsessão espiritual, como você de alguma forma se proteger. Então vai lá no nosso YouTube. E vamos falar sobre a questão do passado, presente e futuro, fragmentos do ser humano, como é que isso... Fragmentos de alma, de consciência. Foi bem bacana. Então você perdeu, vai lá no nosso portal do YouTube, nosso canal do YouTube. Você bota Reconnect Brasil, tem lá todos os programas na íntegra, para você assistir quando você quiser. Inclusive esse da maçonaria, que vamos continuar o papo aqui, mas você perdeu, tá lá no YouTube. Tá lá no YouTube, o programa também tá muito bacana. Queria mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores culturais. Ateliê Renata Oliveira. Então você tá querendo, você vai casar, você tá precisando do vestido de noiva bacana, com qualidade, bom, bonito e barato, num preço super justo. Está cansado gastou dinheiro demais no seu casamento, é um sonho que você precisa realizar, mas está cansado, pessoal, às vezes se aproveita desse momento que é um sonho. Então você vai lá na Renata Oliveira, que ela faz tudo na... Preço justo, melhor atendimento. Especialista em casamentos coletivos. Então você vai fazer um casamento coletivo, conhece alguém que vai fazer, precisa de um vestido terno também, né, Roberto? Tem terno, daminha, tudo. Daminha, inclusive estou até esperando até hoje meu fraque. Pois é. Que a gente vai apresentar aqui. Temos de fraque. Esse problema do fraque. Né? Você com inveja do convidado. Então, inclusive, você é maçom, vai fazer tua iniciação, tem paletó e gravata, não tá podendo comprar agora, vai lá na Renata Oliveira que ela aluga para você, tá bom? Queria mandar um abraço aqui pro Igor, da Autoescola Igor. Então, você está precisando tirar a sua carteira de motorista, ter a liberdade que você sempre sonhou de ir e vir quando você quiser, ir para o seu trabalho, saindo daquela lotação de ônibus e tudo mais. Cansado de pedir favor ao teu pai e tua mãe para tirar a carteira, preço justo. Você vai com qualidade, vai te ajudar a tirar a carteira de primeiríssima, hein? Roberto tentou 3 vezes tirar a carteira de motorista dele, até hoje não sabe direito, né? Então, você quer tirar sua carteira de primeira, evitar custos necessários, com qualidade, a autoescola que está comprometida com a tua aprovação no Detran, Autoescola Igor. E fala lá com o Igor, procura o Igor, fala lá com ele, dá um tapinha aqui no peito dele e fala, eu vim pela Reconnect. É isso aí, tá bom? Um abraço, Igor. Vamos lá. Então, ele para falar a segunda parte de maçonaria. Ele que é advogado, é eminente presidente da poderosa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, da PAEL, tá? Nosso amigo Emanuel Ribeiro, que deu um show aqui no primeiro programa sobre maçonaria. Emanuel, quem perdeu o programa passado, vai no YouTube, vai assistir a última pergunta que eu fiz. Então, nós vimos que na história do Brasil e do mundo, nós temos muitos personagens que foram essenciais para processos políticos, libertações, grandes revoluções da maçonaria. E que o próprio Estados Unidos, o próprio Dom Pedro I, né, sofreu muita influência política das lojas maçônicas para tomar essas decisões que foram extremamente importantes para a sociedade como um todo. E aí eu lhe perguntei, como é que é hoje essa influência da maçonaria? Hoje nós temos ainda políticos, nós temos governantes, né? Nós temos juízes, nós temos delegados, nós temos... A maçonaria hoje ainda imprime essa autoridade, ou essa influência. Ainda existe essa, não só influência, mas protagonismo da maçonaria? Ou vocês ficam lá só brincando com caveira, não sei o que, coçando o bode, das virgens.
Meus amigos, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui com vocês, né? Terminando aquela rodada de perguntas. Você viu ali. que já foi logo o papo? Pois é, eu tô até com medo, viu? Eu tô até com medo de ir pra loja e levar a bordoada dos irmãos. Mas assim, meus amigos, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu gostaria muito que tivesse, mas a maçonaria hoje, ela está muito aquém do cenário político, tá? A maçonaria não tem mais influência nenhuma. Mas por que se perdeu? Eu vou lhe ser muito sincero, acredito muito por questões de valores. Não valores de dentro da maçonaria, dos nossos ensinamentos, mas valores do próprio ser humano, inerente ao homem, né? Antigamente, tinha muito assim, a sua palavra vale ouro, né? Você não precisava nada escrito, não precisava assinar nada. A palavra de um homem era tudo que ele tinha e era tido como muito sério. Hoje em dia a palavra não vale mais nada. Se não tiver no papel, não tem mais. Então, assim, com que moral é que nós vamos trabalhar como trabalhávamos antigamente, né? Com as articulações políticas da época, né? Vamos dizer assim, com que subterfúgios, né? Que vai fazer outra coisa também que atrapalha, e deixo bem claro aqui, questão ideológica também, tá? Hoje em dia nós temos um país totalmente bipolarizado, né? Existe a turma da esquerda e a turma da direita bem definidos. É o Bolsonaro contra o Lula. Não quero nem entrar em polêmicas aqui. Mas, assim como é lá, dentro da maçonaria também tem. Eu tenho um cara que vai votar no Lula, que tem a cabeça dele, e tem aquele cara que vai votar no Bolsonaro. E aí, o que a gente não faz? Né? Nada, tá inelegível, né? Tá inelegível. Mas assim, o que sempre houve lados A, lados B, C, D, E e F, né? Em Sim. todos os momentos históricos. Perfeito. Mas hoje o que você está me dizendo é que a polarização ela é tão forte que até dentro das confrarias não existe uma visão uníssona, né? Não existe, tá? Eu recebo, como um bom maçom, eu recebo os informes, né, da minha potência, né, e muitas vezes vem alguma coisa relativa à política. Inclusive o nosso grão-mestre-geral, um tempo desses, enviou para eu acredito que foi para a Câmara dos Deputados ou foi para o Senado, eu não me recordo muito bem, que ele me perdoe, tratando justamente essa questão política, pedindo observações, etc. E qual o valor disso? Tá, Tá mas então a gente pode dizer que está deixando de ser uma fraternidade para ser um clube exclusivo? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Óbvio que eu não vou tratar aqui como uma mera simplicidade de um clube, porque nós temos nossos ensinamentos, tá? Nós temos a nossa doutrina lá dentro, né, do bem, etc., nossas práticas, que ainda é forte, mas vai depender de cada um praticar ou não. E como muitos não vêm praticando, então eu acho que aquilo se torna apenas uma fórmula vazia. Agora, como você falou pra gente no primeiro programa, a maçonaria não tem religião, tem pessoas de várias camadas da sociedade, várias profissões, que convivem ali de forma harmônica por um propósito dentro do que é ser maçom hoje, né? Mas essa questão da polarização política, por que a maçonaria não teve competência de também suplantar isso e deixar dentro da ordem maçônica algo mais coeso? Pronto. É justamente por isso que eu lhe falei. Eu vou concordar com o que o outro vai falar? E aí, como é que eu vou me alinhar com ele? Antigamente, vamos lá para a época lá de Dom Pedro, tá? Nós tínhamos um Brasil totalmente explorado, né, pela coroa portuguesa, não é isso? A necessidade dos que habitavam aqui de se ver livre disso para poder crescer, né, para poder criar uma nação, certo? Podemos concordar aqui que nós tínhamos dentro de um só país um desejo, uma vontade de se ver livre de Portugal, certo? Que aquilo dali foi o que fomentou a maçonaria a agir. Hoje em dia nós temos vários tipos de ideias. A própria maçonaria ela é bipartida. Até a maçonaria ela é dividida, então, politicamente falando. Porque a política existe dentro da maçonaria. Por exemplo, meu cargo ele é eletivo. Eu estou presidente hoje, né, da poderosa Assembleia, porque eu fui eleito para estar. Mas deixa eu perguntar para eu entender melhor. Porque, assim, existem diferenças que são muito complicadas de conciliar. Sim. Como, por exemplo, um espírita para um cristão mais radical. E ambos convivem na maçonaria porque existe ali um bem comum, ou existe uma coisa que os une ali e eles convivem harmoniosamente. E são, pegando do micro para o macro, são diferenças muito importantes. Perfeito. Né? Mas por que não se consegue fazer isso hoje para que a maçonaria volte a ter um protagonismo não só político? Por
porque tudo é política, mas assim, nas questões mais importantes do nosso país, nas revoluções que precisam ser feitas, nas mudanças que precisam ser feitas. Pronto, porque o ser humano ele é birrento por si só, tá? E hoje não é elegante estar se disputando questões políticas dentro de loja, porque gera conflito. Vai rachar aquela loja, com toda certeza. Vou falar por experiência própria, tá? Eu tenho uma ideologia política, Emanuel, eu não vou nem falar, mas eu tenho minha ideologia política. Tem alguns irmãos lá na loja que não concordam comigo, mas quando tá ali no cafezinho, antes de iniciar a sessão, ou depois no jantar, a gente conversa, brinca um com o outro, certo? Brinca muito, mas eu não vou levar isso para dentro da loja. Porque pode ser que o irmão fale alguma coisa que me ofenda, e eu fique chateado, e eu vá falar, certo? E não vai dar muito certo. Até porque a maçonaria também ela é hierárquica. Então, assim, se eu tenho uma patente acima, o irmão vai ter que se privar de certas coisas para quando vir para cima de mim. Obviamente que ele é livre para falar o que ele quiser, mas em determinado momento ele tem que se conter. Mas me diz uma coisa, Manuel, vamos lá, para a prática, né? Não. As pessoas estão dentro da maçonaria por questões ideológicas e por interesses. Vamos dizer assim. Sim. Né? E por interesses. Sim. Então, eu chego num grau, por exemplo, um grau ótimo, um grau de mestre, um grau de grão-mestre, um grau de grau 33, ou seja, onde eu estou satisfeito com o nível de conhecimento Perfeito. e aprimoramento que eu poderia obter dentro daquela loja, daquela fraternidade. O que poderia manter a fraternidade viva era justamente network, poder, liberdade de falar e dar sua opinião, que pudesse movimentar toda uma sociedade, ou que pudesse fazer diferença para a fraternidade, primeiramente, e para a sociedade que ela está inserida. Uma vez que eu tenho esse conhecimento, cheguei a um grau de mestre, não sei, um grau de mestre que me satisfaz esse nível de conhecimento que eu adquiri dentro da loja, e eu não vejo como me beneficiar socialmente da maçonaria. Isso justifica algumas lojas estarem tão enfraquecidas em relação a pessoas? Pronto. É um problema que a gente enfrenta, que você acabou notando, né? De fato, existe... E foi boa a pergunta. Foi maravilhosa. Foi boa, não foi? Eu não sei nem se Vai foi pensando boa. aí, Roberto, viu? Porque não sei nem se foi boa, porque eu tenho TDAH. Na metade da pergunta eu estava pensando em outra coisa. Ele na abraçou você nem a pau. Eu, como sou entrevistado, eu estou aqui prestando muita atenção. Enfim, de fato, hoje existe um enfraquecimento da ordem. Isso eu posso falar aqui sem medo de ser feliz, tá? Porque, de fato, não está havendo o interesse de muitos homens em iniciar na maçonaria, tá? Vamos aqui dentro da sua pergunta e vamos também responder de forma mais completa. Ser maçom, tá? Hoje, e também no passado, obviamente, vamos dizer assim, ser maçom é você procurar melhorar como ser humano perante a sociedade. Certo? Isso deveria ser Isso é o mote principal, é o pináculo principal, certo? Outro pináculo principal é a união, é a fraternidade entre os povos, né? É abraçar o próximo, certo? Então, assim, fugindo aqui um pouco das polêmicas e indo um pouco aqui no outro rumo dos benefícios da maçonaria, eu tenho muitos exemplos de alguns outros irmãos, né, que melhoraram como pessoa, como marido, como cidadão, né? Até eu mesmo posso dizer isso, né? Nós temos nossos ensinamentos, né, que nós vamos nos desenvolver, tá? Ali dentro. Obviamente que a pessoa vai entrar e vai se deparar com esse cenário. Eu achei que eu fosse entrar aqui e no outro dia eu ia começar a ganhar um dinheiro, eu ia começar a fazer alguma coisa, minha vida ia melhorar. Mas não. A partir do momento que ele descobre que depende dele e que leva estudo, a maçonaria é o estudo. Você tem que estar sempre estudando, você tem que apresentar um conhecimento dentro da maçonaria. Você tem que doar seu tempo para a maçonaria. Exato, para poder evoluir, porque senão você não evolui, você estagna, certo? A partir do momento que você não estuda, você está estagnado, você descobre que você não está ficando rico, que muita coisa depende de você, você sai, né? Tem muita gente que inicia, vê ali mais ou menos o que é, porque vê pouco, a iniciação é uma coisa bem ínfima, à frente de tudo que existe, certo? E a pessoa sai,
E pode sair de boa, né? Porque tem uma outra dúvida que as pessoas têm. Tem Quem aquela entrou coisa, na maçonaria não sai, é morto. Vão matar, né? Diz que tinha até uma história, tinha até um pessoal que era matador da maçonaria, né? Pois é, eu não saí até agora com medo disso. Não é. Isso não existe, gente. Todo mundo é livre para fazer o que quer. Tá? Nunca existiu dentro da maçonaria esse negócio de você vai sair... Mas mesmo na época medieval, onde se tinha medo de aquela pessoa falar os segredos da maçonaria, onde se encontravam na perseguição da igreja... Mesmo historicamente não tinha um ceifador, não? Bom, eu acredito que naquela época da maçonaria operativa, né? Devia ter, até porque existiam os segredos de construção. Sim. Então, mas eu não posso afirmar com certeza, porque eu não estava lá e não existem relatos, né, históricos quanto a isso. Porque morriam, né? Tinha como dizer quem matou, não, né? Tinha, ninguém viu. Ninguém viu. Não sei se seu terreiro baixou alguém lá, mesa pra branca, contar a história, mesa né? branca pode mas lá na maçonaria, não. E deixa eu esclarecer outro ponto também aqui que você falou, Bernardo, que você acabou misturando aqui um pouquinho, e é até bom pra gente esclarecer, questão do que é o grau e o que são os cargos dentro da maçonaria. Vamos falar. Quais são os cargos da maçonaria? Pronto. Primeiro de tudo, existem os graus. O grau da maçonaria é para identificar o nível de conhecimento que você está. Como eu estou lhe dizendo, você precisa estudar, precisa mostrar para os irmãos e para a loja que você, de fato, absorveu aquele conhecimento, que você é capaz de ir para os próximos, tá? Então você entra, você é um aprendiz, certo? Você usa um avental branco, tá? É todo branco, é diferente, bem diferente desse meu, certo? Com o tempo, você evolui para companheiro. Obviamente que existem todo um critério, que eu não vou levar em consideração aqui, porque é questão interna, tá? Você passa para companheiro, é o grau 2, certo? Muda também uma coisinha no avental. E o avental, ele mostra o grau que você tá, certo? E existe o grau de mestre, que é o último grau da maçonaria simbólica, tá? Então, você, quando atinge o grau de mestre, você atinge o ápice da maçonaria simbólica, certo? Vamos dizer assim, é como se fosse um bispo para a Igreja Católica, tá? Então, assim, você pode instruir, você tem condições de instruir, pelo menos essa é a ideia, você é um mestre. Depois daquilo, vem os graus filosóficos. Os graus filosóficos é como se fosse uma pós-graduação, tá? Dentro do ensino. Você não é obrigado a fazer. Se você fizer, ok, mas se você não fizer, não tem relevância nenhuma, principalmente para a maçonaria simbólica. O grau filosófico, ela não tem, vamos dizer assim, você vai entrar numa loja simbólica, se você é grau 33, isso não vai fazer menor diferença, tá? Apenas para os graus filosóficos. Eu fiz parte dos graus filosóficos, hoje em dia não faço mais, por questões pessoais, certo? Eu acredito que os graus filosóficos, vamos dizer assim, alguma perfumaria, tá? Eu não vou nem me estender para os irmãos não entenderem errado. Acho importante, certo? Para quem faz, acho que é muito válido, mas eu mesmo não me interesso muito. Eu foco muito na maçonaria simbólica. Outra coisa são os cargos de dentro da maçonaria. Primeiro de tudo, no Grande Oriente do Brasil, para você exercer um cargo, seja lá ele qual for, você precisa ser mestre maçom, certo? Em outras potências, isso não é levado em consideração. Um aprendiz pode exercer um cargo, tá? Mas para você exercer o cargo, você tem que ser mestre maçom. Dentro desses cargos existem os cargos de dentro de loja, vamos dizer assim, que são os municípios, certo? Do mundo profano, né? Você pode ocupar aqueles cargos. Tem um prefeito, que é chamado de venerável mestre, que é o presidente da loja, né? Tem o Ministério Público, existem o cerimonialista, existe o tesoureiro, o secretário, etc. E existe a organização estadual, que é o governo do estado, que é a qual eu faço parte, né? Eu sou chefe do Poder Legislativo aqui do estado de Ceará, tá? Existe o chefe do Poder Executivo, que é o grão-mestre, existe o chefe do Poder Judiciário. Mas o mestre pode ser grão-mestre sem ser grau 33? Pode. Ele pode ser só grau 3, certo? E ser grão-mestre. Inclusive, existem vários que são dessa forma, certo? E existe também a estrutura federativa, né? Porque nós somos federados a Brasília, existe um grão-mestre geral lá, existe um poder legislativo, e também para exercer esses cargos você precisa ser mestre. Não precisa ser grau 33. Você tem que ser mestre maçom, grau 3. Entendi. Nós entrevistamos aqui uma vez um representante do Rosa Cruz. Certo. Né? Inclusive você perdeu de novo. Tá lá. YouTube. Ele fala muito interessante que eles consideram meio que uma fraternidade irmã, né? Que não compete, não, assim, graus, como se a filosofia fosse muito, permeasse ali a mesma seara, fosse muito semelhante. Como é que é a visão da maçonaria em relação a essas outras fraternidades, como, por exemplo, Rosa Cruz, como outras fraternidades que se assemelham? Tem aquele Illuminati. Pronto.
Existe muita mística também nessa questão Illuminati e maçonaria, se confunde muito. Eu já ouvi várias pessoas dizer, você é maçom, você é Illuminati. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, maçonaria é maçonaria. Existem algumas fraternidades, certo? Que nós, vamos dizer assim, temos como irmãs, fraternidades co-irmãs, como a Rosa Cruz. Vários maçons, inclusive eu fiz parte da Rosa Cruz há algum tempo. Existem vários outros irmãos que são Rosa Cruzes, tá? Mas são independentes. Sim. Né? Aquela coisa, maçonaria é uma coisa, a Rosa Cruz é outra. E existe, inclusive, um grau dentro da maçonaria que é a representação da Ordem Rosa Cruz, porque a Rosa Cruz ela tem uma significância dentro da humanidade, tá? E a maçonaria faz questão de honrar, de reviver aquela história, né? Aquele simbolismo, aquele significado, assim como faz. Mas dentro da filosofia é semelhante? É semelhante, desde que vamos aqui para a Rosa Cruz ela não tem esse crive, talvez, que vocês têm para entrar, não. Não, né? não tem. Eu vou lhe dizer a diferença básica, apesar de, realmente, a Rosa Cruz ela não tem esse critério como a maçonaria tem, mas ambos buscam o aperfeiçoamento do ser humano, tá? Sim. A Rosa Cruz, ela prioriza muito o aperfeiçoamento pessoal. A maçonaria, o aperfeiçoamento pessoal e o aperfeiçoamento dentro da sociedade. Certo? A importância sua com as mudanças que vão ocorrer dentro da sociedade, como você vai ser visto, como você vai influenciar a sociedade, como você vai ajudar e me parece que a maçonaria também tem um pensamento coletivo muito forte, muito né? forte. Essa ideia do coletivo. Você falou sobre a questão de que você pode sair da maçonaria. Eu iniciei, não gostei, posso sair. Mas você também pode ser expulso da maçonaria por quais motivos? Você pode ser Mas expulso. Eu acho que ele está acabando aqui. Ele responde já. Fica aí, vamos saber já se você pode ser expulso da maçonaria. Quais os principais motivos de expulsão? O que é que você não deve fazer? O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconecte, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliado à TV Cultura. Quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Casa Olorum. O pessoal da Casa Olorum, que vende artigos religiosos para as religiões afro-brasileiras e também outros artigos religiosos católicos também, né? As coisas de primeiríssima qualidade. Queria mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Casa Olorum. Pessoal, Renata Oliveira, Ateliê Renata Oliveira. Está precisando casar, está precisando do seu vestido bacaninha, terno, gravata, papagenzinho, daminha, tudo eles têm lá especialistas, os maiores especialistas em Fortaleza para casamentos coletivos. Então, você quer casar bem, ficar bem na foto, sem entregar, sem deixar de pagar a parcela do teu novo apartamento, vai lá para Renata Oliveira,
Ateliê. Queria mandar um abraço mais uma vez aqui para o nosso amigo Igor, da Autoescola Igor. Então, você está na hora de parar de pedir para o teu papai e tua mamãe deixar na faculdade, né, no colégio e tal. Então, vai atrás da tua liberdade aí, tirar tua carteira de motorista, ou então você está precisando aí ter uma nova renda, ou está precisando se locomover, querer essa liberdade e acha que vai pagar um preço exorbitante, vai lá na Autoescola Igor, tá? Que eles têm um preço muito bacana, qualidade, não vai te esgoelar não, tá? Então vai lá na Autoescola Igor, referência aqui no estado do Ceará, que eles vão tirar a tua carteira de motorista aí, só vai saber realmente dirigir, você não vai ficar na faixa da esquerda lento não, tá? Só vai saber estacionar o carro. Então vamos lá, antes de ir para o intervalo. Vamos lá. É porque... Ah, não. Vai dar certo, eu entendi, eu lembrei. Mas voltando, a gente estava falando sobre a questão de que as pessoas podem sair voluntariamente da maçonaria, mas elas também podem ser expulsas da maçonaria. Quais são os principais motivos? Perfeito. Nós temos lá dentro, né, o nosso código de ética, disciplina, né, nosso código penal. Nós temos toda uma legislação. Tá? E todos nós que entramos, nós juramos, né, nos comprometemos a obedecer aquele código, não transigir, né, de forma alguma. A partir do momento que nós temos transgressões aos códigos disciplinares, de ética e penal, tá? Nós estamos passivos de sermos processados dentro da maçonaria. De fato, é um processo como se fosse um processo judicial, tá? Para ser expulso. E existem também outros mecanismos que já expulsam o cidadão na hora. Como quais? Deixa eu pensar aqui. O limite, né? O limite, por exemplo, a agressão física. A agressão física não é aceito de forma alguma, certo? Vamos dizer assim, roubo dentro da própria instituição em flagrante, né? Obviamente que é dado sempre o direito de defesa, mas existe outros que, infelizmente... Eu sei que vocês têm, para entrar me corrija se eu estiver errado. Pois não. Para entrar na maçonaria, você tem que dar a sua ficha corrida federal, a estadual, tudo bonitinho. Não pode estar devendo nada à justiça. Não. Se aquele cara está dentro, um mestre maçom está lá dentro, ele comete um crime, ele é condenado pelo crime, é justificativo para a expulsão? Porque é o seguinte, além da nossa legislação, nós nos comprometemos em seguir a legislação profana, certo? Então, a partir do momento que eu tenho um irmão que transgride o Código Penal, assassina ou rouba, ou faz qualquer coisa tipificada lá no código, certo? Ele também está passivo de sofrer a penalidade. Porque, na verdade, é uma contradição com a própria... porque se é para você melhorar como pessoa e levar essa melhora para a sociedade, a pessoa está fazendo totalmente o inverso, né? Totalmente. Mas existe também essa visão de que a maçonaria é coberta escândalo, né? Dos seus membros. Sim. Isso existe? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu tenho 18 anos. Não, deixa eu falar. Não, só perguntei. Esquece. Próxima pergunta. Eu falei essa pergunta. Cadê minha assessoria? Uma pergunta óbvia. Você nem que eu perguntei isso. Claro que encobre. Claro que encobre. E cadê essa fraternidade? Que essa fraternidade, fraternidade é pra... Eu tenho uma fraternidade com o Roberto. Eu posso pegar ele... Mas se ele estiver errado, agora pros outros ele tá certo. Aí nós dois, a pé come, mas depois pros outros, peraí, não é assim não. Tenha calma, vem cá. Fala do meu irmão não, fala do meu irmão não. Quem vai dar carão sou eu. É o seguinte, nós não passamos pano pra ninguém. Se você fez algo errado, você vai ter que responder por aquilo dali, certo? Então, assim, jamais nós vamos nos insurgir em defesa daquele irmão que fez a coisa errada. Obviamente, se nós temos indício de que o irmão não cometeu aquilo, nós vamos lutar com unhas e dentes para que a verdade venha à tona, vamos dar todo o apoio, todo o suporte. Mas... Existe apoio jurídico? Como você fala apoio jurídico? Por exemplo, você tem um alto cargo dentro da maçonaria, certo, inclusive nacionalmente, e, coincidentemente, um advogado. Coincidentemente, porque não é obrigatório para o cargo que você ocupa na maçonaria ser advogado. Sim. Né? Mas você, como advogado, pode... Por exemplo, existe alguma área dentro da maçonaria que seja um apoio jurídico? Mas não está falando sobre irmandade. Porque... Eu sou um maçom, explica que eu estou passando por um processo que eu sou inocente. A maçonaria me dá um apoio, uma consultoria jurídica... Assim, a maçonaria ela pode fazer isso, a sua loja pode fazer isso. A gente não está falando sobre irmandade. Tem um irmão que é advogado, por ser meu irmão maçom, ele vai me ajudar. Dentro da maçonaria, eu tenho um problema jurídico.
aciona a maçonaria que eles vão resolver. Eu tenho um problema, sei lá, sobre a questão comercial. Temos associações, Aciona. associações das religiões afro-brasileiras. Nós Perfeito, temos assessoria jurídica. Eu entendi. Se bater um fiscal, um cara da GEFIS no meu terreiro, eu ligo para a associação vai me dar um apoio Certo. jurídico. Pronto. A maçonaria, essa não é a ideia da maçonaria. A maçonaria não faz esse tipo de trabalho. Ah, eu preciso de um advogado. Vou ligar aqui para a maçonaria e eles vão me mandar um advogado. Não. Mas, obviamente, dentro da maçonaria existem os advogados. E nada lhe impede você ligar para o irmão, né? Sabe, meu irmão, me tira uma dúvida, meu irmão, eu estou precisando aqui, eu estou aperreado, etc. Óbvio que minha obrigação como irmão é ajudar aquela pessoa, aquele irmão que Mas tá... é obrigação? Não. Obrigação não. Sem custo. Obrigação moral. Pode Mas, cobrar? Legal não. Pode cobrar Claro, você, é meu viu? trabalho. Não, mas existe um negócio assim, né? Existem símbolos, apertos de mão, Sim, né? existe. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, existe uma história que até as esposas dos maçons aprendem um símbolo como se elas estivessem passando por um verdade. aperto. Os outros maçons vão reconhecer que aquela mulher é esposa de um maçom e o dever moral é prontamente apoiar aquela pessoa naquele momento. Entendi. Vamos lá. Perfeito. Se eu sou maçom, identifico que sua esposa está fazendo um símbolo, eu identifico que ela está precisando da minha ajuda e não ajudo, e sou identificado como maçom. Existe alguma punição que fala assim, você viu que estava precisando de uma ajuda e não ajudou? Existe. Tá? Porque é uma das suas obrigações como maçom é ajudar a sua família. Né? Se a gente ajuda a família de casa, por que eu não vou ajudar a minha família de escolha própria, né? Você falou uma situação bem peculiar, que, de fato, a esposa, ela aprende um sinal, levando em consideração também, até a título de curiosidade, que nossos sinais, toques, né? Que é como? Aperto de mão e palavra. eu vou lhe ensinar só do grau 33, é assim. Velhinho. Para chegar lá tem que Pra ser... chegar lá, né? Então, assim, gente, tudo que a gente aprende, tudo que nós aprendemos é universal. Né? Eu aprendo um sinal aqui no Brasil, eu vou usar ele lá na Inglaterra, eu vou usar ele lá na França, eu vou usar ele lá na China, se for o caso. Então, independente da sua loja, do seu grau, o sinal é o mesmo. O sinal é o em mesmo. qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. O sinal, os toques e as palavras são os mesmos. Pode ter uma variação, dependendo do rito, mas são basicamente os mesmos. Se eu fizer me reconhecer lá no Japão, certo? Vai ser através do mesmo sinal. E quando nós iniciamos, nós aprendemos o sinal para a esposa também. Né? A esposa também tem um pedido de ajuda. A partir do momento que ela está acuada, ela faz aquele sinal e o maçom que está vendo, ele tem a obrigação de ir lá e apoiar. Por isso é que nós temos que ter cuidado com quem vai entrar na maçonaria. Hoje, eu não falei no momento, mas hoje nós temos um chamado cadastro de intenção. Certo? Até você também que está assistindo aí, você pode entrar no site daqui se você for aqui do Estado do Ceará, no site do GOB-CE, né, do Grande Oriente do Brasil, Estado do Ceará, ou no Instagram, preencher um formulário, né, manifestando a sua vontade. Isso é um dos avanços da maçonaria. Preencher um formulário de que você quer entrar, né? Você vai ser convidado a participar lá de uma conversa, lá no nosso templo, certo? Muito provavelmente o nosso grão-mestre aqui, o nosso irmão Leonardo Monteiro, vai lhe convidar para participar, para ele lhe conhecer. Vai ser feita uma sindicância com muito mais critério do que se você tivesse sido convidado, certo? E 2 mestres maçons vão ser indicados como seu padrinho. Certo? Para lhe apadrinhar, para poder lhe conduzir, para poder se responsabilizar por você. Também está fazer essa observação se de fato você pode entrar ou não. Então, você vai aprender aqueles sinais, aquelas palavras. Vocês conseguem entender agora por que esse cuidado, né, que nós temos que ter? Porque se você estiver em apuros lá no México, você vai usar esse sinal e vai ser socorrido. Não é querendo fazer muita propaganda da minha moralidade líbida, não, mas eu já fui maçom, né? Olha aí, tá vendo? Lhe mataram quando você saiu? Até agora não, mas eu fiquei assustado vivo, quando tu entrou ali. Verdade. Será que é com a maleta, né? Contar um caso aqui interessante. Eu tenho um amigo, que ele é advogado também, é o Ramon Galvão. Hoje em dia ele está lá na Casa Civil. Ele que não me deixa mentir. Eu vivia convidando ele para entrar para a maçonaria. Vivia convidando. Mais uma situação aqui para ser observada. Por que se entra na maçonaria? Sempre convidei, ele nunca participou, certo? Nunca fui, nunca fez interesse. O meu sogro na época, né, meu primeiro casamento, ele era maçom. Inclusive quando eu iniciei, ele que me deu meu primeiro terno, me conduziu. Enfim, eles vinham de uma viagem de Crateús e o carro dele deu defeito no meio da estrada.
certo? Aí ele disse, Ramon, fica aí no carro que eu vou aqui atrás, certo? Mas você não saia não, fique aí, certo? Ele foi atrás do carro, fez os nossos sinais, um carro que vinha passando reconheceu, parou, esse cidadão acolheu eles, levou eles para Crateús de novo, para o sítio deles, deu almoço, deu banho, dormiram lá, descansaram um pouco, pagou o conserto do carro, certo? No outro dia eles foram embora, tá? E quando ele estava no caminho, o Ramon perguntou, rapaz, Gonçalves, o que é que foi isso? Né? Ele, não, rapaz, o cidadão lá é meu irmão de maçonaria. Mas como é que foi isso? Não, eu fui lá atrás fazer sinal de socorro, etc. Rapaz, esse negócio é legal mesmo, vou iniciar. E entrou. Você está entendendo como é que funciona a situação, né? Então, assim, ele entrou por aquele motivo. Mas, hoje em dia, o Ramon saiu. Talvez, não sei por qual motivo, mas talvez por ter descoberto que, de fato, exige muito de você. Não sei se ele, na época, no momento, não estava preparado. Agora, a pergunta que não quer calar, meu amigo, é Manuel. Eu tenho medo quando vem. Vamos lá. Existem ensinamentos esotéricos e magistas dentro da maçonaria? Existe, sim. Existe uma filosofia esotérica, né, através da numerologia, através dos astros, né, a cabala, né? A maçonaria, ela trabalha muito com isso, né, a questão dos números, né, o número 1, número indeciso, número 2 o par, né, o número 3 o número perfeito, né? A astronomia, né, as constelações, os planetas, o alinhamento dos planetas, as estrelas, mas algo que eu não posso falar aqui em rede televisiva, me aprofundar muito, porque faz parte dos nossos mistérios. Mas vocês fazem rituais magísticos dentro da maçonaria? Ritual magístico, não. Nós temos nossos rituais. Do bode das virgens. Não, você está insistindo. E das caveiras. Até eu dizer onde é. E das caveiras douradas. Vamos fazer o seguinte, tá falando do bode virgem, é meio complicado. Nós vamos falar agora, então, de um bode virgem. Né? Vamos chegar difícil, pronto. Né? Não, fechou. Caveira de um bode virgem. Fechou a caveira de um bode virgem, pronto. Nem eu, nem tu. Não, mas vamos lá. Então, existem na maçonaria existem conhecimentos, né? Esotéricos que envolvem cabala, numerologia, astrologia. Sim, existe. Hermetismo também. Também. Então ele assim, não tem uma prática, não, mas tem toda uma filosofia hermética. Mas você aprende essa filosofia, ou esses elementos magísticos para quê, se não é para praticar? Pronto. Muito boa pergunta aqui do Roberto. Eu vou até dar aqui uma aula, um exame prático, certo? Eu vou fazer todos vocês, até mesmo quem está assistindo aí, ser maçom agora, nesse exato momento, tá? Nós usamos a representação, certo? Os sinais, a alegoria, tá? Nós temos o sinal a imagem, né? A alegoria do esquadro e do compasso, né? Inclusive está aqui no meu anel, né? O esquadro e o compasso, que é o símbolo da maçonaria. Então vamos aqui. Para que serve o esquadro? Vocês sabem dizer para que serve o esquadro? Você que tá aí em casa. Rapaz, quando eu fazia geometria. Pronto. Para fazer o círculo, perfeito? Não, o esquadro, né? Que é uma régua assim, de matemática. O esquadro não é aquele negocinho. Não, esse é o compasso. O esquadro, ele vai fazer você, né, o pedreiro, o obreiro, né, ter ideia de uma linha reta, de uma régua. Vamos dizer assim, uma régua. Vamos facilitar? Pronto. Que seria a representação de um caráter libido, reto. Pronto. Você entendeu? Então, assim, aquilo vai ser mostrado para nós, ó, tá aqui o esquadro. Ele representa a retidão nas obras, na construção. Então, você tem que passar, como ser humano, a ter essa mesma retidão. Você entende? E a prática daquilo, né, vai levar você à perfeição. Então, tá vendo o que é ser maçom? É isso. Tá, mas a gente estava falando de esoterismo. Não fuja, não. A gente estava falando de esoterismo, das magias. Vai aprender os elementos mágicos para quê? Você não vai usar? Aí é uma prática individual, aí cada um procura essa prática de acordo com a sua necessidade evolutiva? Exatamente. É por isso que não existe essa prática, vamos dizer assim, de magias. Qual é o entendimento da maçonaria em relação à espiritualidade? A fraternidade acredita em um reencarnacionismo, por exemplo? Não existe esse tipo de doutrina dentro da maçonaria. Não existe. A maçonaria não existe uma oração, não existe nada a ver. Não, existe uma oração.
Existe oração. Nós, antes de começar, todo maçom, antes de começar uma obra, ele tem que pedir apoio do grande arquiteto do universo, né? Apoio de Deus. Mas é uma oração universal, é uma universalista. oração universalista, né? Mas não existe uma oração da maçonaria, a gente não faz esse tipo de misticismo, né? Vamos orar aqui desse jeito, não. Vamos todos nos comungar vamos dar a mão e vamos rezar, né? Orar do jeito que você achar melhor, né? Mas não existe uma fórmula. Mas existem elementos também que vocês usam lá dentro. Existem elementos Vocês espirituais. levam para sua... Por exemplo, vocês estavam falando da caveira, certo? É um elemento espiritual. A caveira dentro da maçonaria, não sei nem se eu posso estar dizendo isso, mas... Pode, né? mas não tá vendo não, pode, mas então vamos tá conversar bom. aqui entre nós três. A caveira dentro da maçonaria, ela representa a morte. Representa que você não leva nada dessa vida, que a vida ela é passageira, que em algum momento todo ser humano vai ser nivelado no mesmo nível, no mesmo por um, não é isso? E a morte representa isso, a caveira representa a morte, né? Representa Entendi. o espírito. Então é tudo uma questão de representatividade. Aqueles riscos que vocês fazem no chão, aqueles pontos, aquelas velas que você acende, é tudo representatividade. Cada vela daquela, cada luz daquela tem uma representação. Arranquei. Arrancou, cara. Arrancou, finalmente. Muito bom. Até o final do programa. Acabamos com chave de ouro. Pronto. Então, Emanuel, muito obrigado por esse Emanuel, teu você é uma programa. Foi um simpatia, muito presente. obrigado. Você é simpatia demais. Obrigado pela tua humildade de ter vindo aqui, a tua generosidade de ter vindo aqui. Muito obrigado por Meus esclarecer. amigos, eu que agradeço demais o convite, tá? Eu pude falar aqui de maçonaria de forma aberta, né? De forma direta. Obviamente que ficaram faltando muita coisa pra gente Sim, conversar, claro. questão Sim. de potência. É porque foram 2 história programas, também. viu? Foram 2, mas maçonaria é isso, a maçonaria é rica, né? É. Eu espero humildemente que eu tenha Mas não impede que você volte, atingido. não, Volte amigo. quando quiser. Tô Volte aqui, quando se quiser. vocês precisarem, com certeza eu virei Ah, novamente, tá? E eu espero muito ter atingido aqui o fim, ter explicado Com melhor certeza, pras muito pessoas o que desmistificou é. muito. Eu acredito que passado uma visão bacana da que maçonaria, muito que né? ficou do programa há 3 anos atrás tenha sido, né? Como é que eu vou dizer, Roberto? Tenha sido explicado de forma mais... Deturpado, né? Né? Então, muito obrigado. Então, um abração para todos aí, todo mundo da isso aí. maçonaria, para nossos irmãos maçons aí que tentam tornar esse mundo um mundo melhor, que tentam esclarecer, lapidar a pedra bruta, né? Então, um grande abraço a todos os irmãos maçons do Brasil inteiro. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Nos reconectamos. Emanuel. Nos reconectamos totalmente. Obrigado a você que maratonou aqui sobre maçonaria. Se você assistiu esse programa, tem um outro. Esse é a segunda parte, né, de 2 programas sobre maçonaria. Então você vai lá no nosso YouTube e acessa, que a gente tem lá todos os programas gravados na íntegra. Obrigado por nos receber em sua casa mais uma vez, por abrir generosamente suas portas da sua casa, abrir as portas da sua família para receber aqui a Reconect. Espero que você tenha gostado dessa nossa reconexão semanal e até a próxima semana. Tchau, tchau. É isso aí. E É a gente isso vai aí. dar um alerta E aí para a vamos aprender a conscientização e desenhar. combate